Qual é o sentido da palavra política? A política é uma arte, uma ciência, uma vocação, um sistema doutrinário? A política dá conta dos novos e enormes desafios impostos pela contemporaneidade? No programa de hoje, o sociólogo e doutor em ciência política Marco Aurélio Nogueira discute os sentidos da política, seus problemas e suas perspectivas. Se a política é a arte da convivência, a arte de tornar possível a coexistência de pessoas que pensam diferente, que são diferentes, então todos são políticos, né? Ou seja, todos deveriam se dedicar a essa arte, né? Atuar para se apropriar dos melhores recursos para agir politicamente nesse sentido, né? Ou seja, como um protagonista desse macro e permanente esforço de construir a convivência, de organizar a convivência razoável entre pessoas que pensam diferente. E a palavra política na escola grega era um desdobramento da palavra polis, né? Polis, que era, no vocabulário grego daquela época, a palavra com a qual se definia a comunidade política, ou a república, como eles falavam. Não necessariamente a cidade, no sentido de uma zona geográfica distinta do campo. Era isso também, mas sim, apenas e tão somente porque a comunidade política encontrava em certas zonas urbanas o seu ponto de inflexão principal. Essa mesma raiz de polis, ela está presente em várias outras coisas, né? Como, por exemplo, em polícia, né? Nós, ocidentais do século XX, é que associamos polícia à repressão, né? Mas a polícia é uma palavra que tem a ver com a ordem da comunidade, né? Então, a polícia e a política são coisas parecidas que têm a ver, são atividades que têm a ver com a construção da convivência, com a possibilidade de fazer com que pessoas que têm pensamentos distintos, gostos distintos, ideias e interesses distintos, consigam conviver sem se liquidar reciprocamente. A política, então, mesmo quando passa pela conquista do poder, é um conjunto de atividades voltadas para a organização da convivência entre pessoas. Que quanto mais distintas e diferenciadas são as comunidades, quanto mais complexas, quanto mais numerosas são as comunidades, mais esse esforço para organizar a convivência é difícil. Então, fazer política numa comunidade, ou pensar a política numa comunidade simples, é um exercício muito mais simples do que fazer isso em sociedades complexas, fragmentadas. A política é tanto um problema quanto uma vantagem. Se é verdade que todos são políticos, olhando desse ponto de vista, não é verdade, porém, que todos são políticos o tempo todo. Porque os humanos são inevitavelmente levados a praticar atos que não são políticos. Ações criminosas, ações desviantes, ações ilegais, né? Ações predatórias. Né? Por exemplo, uma pessoa que se dedica de modo sistemático a jogar lixo na rua, não é uma pessoa que age politicamente. Aliás, nem polidamente, né? Que é outra palavra que vem da raiz polis, polidez. Né? A polidez aí é uma coisa que se aproxima da higiene, né? Da urbanidade, como falavam os romanos, urbe. A polis grega, urbe romana, a urbanidade, né? Tem a ver com higiene, com o visual das cidades, com a ordem, com a limpeza, né? Com a construção de ambientes nos quais seja prazeroso viver e não estressante, seja agradável viver. Né? Então, essas ações predatórias
elas não são ações que possam ser qualificadas como políticas. E muitas vezes as pessoas são predadoras sem intenção, às vezes sem saber, quase como por uma espécie de espasmo, de cólica, né? Quando a gente joga um papel pela janela do carro, por exemplo. Como, por exemplo, entrar num ônibus lotado e fazer de conta que não está vendo aquela senhora cheia de pacotes de 80 anos e você vai correndo e senta no banco na frente dela. Em sociedades que são ou muito atormentadas por questões sociais, ou muito mal educadas politicamente, ou que estão passando por alguma crise social aguda, o déficit de condutas políticas tende a ser muito alto. Ou seja, as condutas políticas tendem a diminuir. Né? Então, são em sociedades ou em momentos das sociedades como esses, que aumentam, por exemplo, as ações violentas, os crimes, as grosserias, a voz fica mais alta, as pessoas não falam umas com as outras, mas gritam. Né? O estresse é muito grande. Esse estresse, no sentido, uma explosão verbal, né? Que tem a ver com uma grosseria. Você falar de maneira indevida com uma outra pessoa, num tom acima do que seria necessário para que ela te ouvisse. Gestos, algumas brigas completamente estúpidas. Brigas de trânsito, por exemplo. Como é que alguém pode bater o carro e sair querendo matar o outro? Né? Tem que ter alguma coisa nessa relação, nesse ambiente, que possibilita, que torna possível, que impele as pessoas a ver nos outros um inimigo, e não alguém com quem ela é obrigada a conviver, mesmo que não goste. Porque a vida em sociedade é eminentemente um sacrifício. Né? Não é gostoso viver com pessoas de quem a gente não gosta. Mas nós temos, por obrigação, que nos suportar, porque senão a existência fica inviável. A vida é sempre uma luta. E a política é, por extensão, um ambiente de luta. Mesmo quando nós pensamos na política como convivência, como um ato, uma predisposição que produz vantagem para a comunidade, ela é luta. Porque, por exemplo, a tolerância recíproca exige sacrifício. E, portanto, nós esbravejamos. Né? Nós esperneamos. Nós queremos participar da decisão para estabelecer até onde eu posso ir e até onde eu tenho que suportar os outros. Ninguém é obrigado a participar. Né? Ainda que eu possa estabelecer um dever cívico associado a isso. Aquele que não participa não é, diziam os gregos, um bom cidadão. Ele tem o direito de participar e se nega a fazer isso, ele é, como diziam os gregos, um idiota. No sentido grego, idiota era uma pessoa que levava a sua singularidade a um limite insuportável. Aquele cara que se isola, né? Que não quer saber, se recusa a participar, é contra participar. Não quero saber disso. Né? Então, a palavra que vem depois disso, já que ninguém é obrigado, é que se eu quero que todos participem, eu tenho que estabelecer a ideia de que todos participarão, cada um de acordo com as suas necessidades, capacidades e possibilidades. Quando nós saímos dessa visão soft da política e vamos para a visão hard, a da política como poder, evidentemente as coisas se complicam. Né? E aí nós temos que imaginar recursos adicionais para estabelecer limites e controles. Porque até certo ponto, se nós descolamos o poder da vida, né, da vida social, e pensamos no poder isoladamente, nós seremos obrigados a reconhecer que todo poder é ilimitado. A natureza do poder é a do acúmulo constante de mais poder. Não é possível um poder que se autocontrola. Né? Então, numa comunidade, a comunidade precisa encontrar formas de controlar os poderosos.
no mínimo, para conseguir respirar, mesmo diante deles, mesmo com a presença deles. Supondo sempre que não é possível uma comunidade sem núcleos organizados de poder. Nós podemos até imaginar isso, fantasiar a esse respeito, numa linha mais anárquica e libertária, mas a vida tem até hoje nos indicado que o poder é uma constante. Né? Se é uma constante, nós temos que encontrar na comunidade formas de fazer com que ela atue, com que ela haja, com que ela se organize para, no mínimo, se contrapor ao poder de modo a controlá-lo, a limitá-lo, a humanizá-lo. Eu imaginei um tripé, um triângulo, que me daria condições de proclamar o valor da política. Esse triângulo tem numa ponta o diálogo, ou seja, aquilo que os gregos mesmos usaram para definir a política como atividade humana. O homem como animal político. Né? Os gregos diziam, o homem é um animal político, é o único animal que fala. E, portanto, por falar, ele é capaz de dialogar com os outros e, portanto, pode construir, né, a vida comum. No outro ponto, a argumentação. E no outro ponto, o convencimento. Se eu maximizo, se eu exagero, se eu reforço essas três coisas, eu tenho condições de postular a política como vantagem. E dizer assim, por exemplo, né, se nós conseguirmos estabilizar na nossa coexistência, sobretudo nas relações que envolvem poder, que envolvem diferenças, que envolvem luta pela afirmação de interesses, esse tripé, o diálogo, a argumentação e a persuasão, o convencimento, né, eu consigo ter uma comunidade, digamos assim, que não opera mediante jogos de soma zero, em que alguém necessariamente tem que perder. Mas eu posso imaginar comunidades que jogam com resultados positivos, em que todos, de algum modo, ganham alguma coisa, mesmo nos piores confrontos. Por exemplo, a mais árdua campanha eleitoral não precisa necessariamente terminar com a vitória de um e a derrota humilhante dos outros. Se ela, por exemplo, produzir benefícios de natureza dialogais, de argumentação, de persuasão, de esclarecimento para a comunidade, todos saem ganhando, mesmo que os derrotados continuem derrotados. Se um debate entre o que vai ganhar e o que vai perder for marcado pela urbanidade, né, pela busca do esclarecimento recíproco, do convencimento, a mesma coisa. Né? Bom, então, eu acho que esse triângulo, o diálogo, a persuasão, a argumentação, são os grandes recursos que nós temos para conseguir construir a coexistência entre nós, que felizmente somos bastante diferentes uns dos outros. Né? Seria bem chato se nós não fôssemos diferentes. Né? É o recurso que nós temos, são os recursos que nós temos, inclusive, para fazer com que essa nossa saudável diferença não se estenda na forma de uma desigualdade obscena. Né? Porque uma coisa é nós falarmos em diferença, outra coisa é nós falarmos em desigualdade. Diferença é diferença. Desigualdade é outra coisa. Né? A desigualdade, por exemplo, não tem a ver necessariamente com a afirmação da particularidade ou da personalidade de cada um.
Tem a ver com o modo como cada um se relaciona com a riqueza de uma comunidade. Seja essa riqueza a riqueza material, seja essa riqueza jurídica, por exemplo, os direitos. Uma comunidade em que todos têm direitos, né, a desigualdade jurídica é baixa. Né? Do mesmo modo, numa comunidade em que todos têm uma relação, uma proporção razoável, ainda que diferenciada da riqueza material, não é necessariamente uma comunidade desigual. Né? Então, a diferença, e a desigualdade, elas são questões que precisam ser encaminhadas, e eu postulo que o diálogo, a argumentação, pode fazer com que a diferença seja preservada, eventualmente valorizada, sem que se desdobre em aumento da desigualdade. A modernidade, essa aventura dos últimos 2 séculos, pelo menos, tem sido sempre mais diferenciadora e sempre mais igualadora, né? Ainda que não sejam todos os países que estejam no mesmo patamar, tanto de diferenciação quanto de igualdade. E o grande objetivo da modernidade democrática, da modernidade que olha para o futuro, é encontrar uma forma de desarmar essa bomba. Ou seja, continuar tendo a diferenciação, mas reduzir a desigualdade. E se eu penso a política a partir sempre desse triângulo, ela é uma atividade que não só admite, como conclama a participação de todos. Ou seja, ela não pode estabelecer vetos. Todos são chamados a participar de tudo aquilo que diz respeito à coexistência, à vida coletiva. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Essa visão de política, apoiada nesse tripé, que é uma visão fundamentada, portanto, voltada para o diálogo, a discussão, a interação, ela é exigente. Ela impõe, digamos assim, ela faz muitas solicitações para as pessoas. Eu pensei aqui em 2 grandes blocos de solicitações. O menos importante é aquelas exigências que dizem respeito à qualificação das pessoas para a participação. Quais solicitações? Posse de informações, disponibilidade de tempo, disposição para participar, vontade de participar, interesse, né? E uma espécie de espaço existencial para fazer isso. Eu digo que não são tão importantes porque eu acho que o segundo bloco é muito importante. Mas se eu paro para pensar, essas coisas são muito importantes. Né? Numa sociedade, por exemplo, como a nossa, como é que nós podemos exigir que as pessoas participem se elas, por exemplo, gastam muito tempo para se deslocar de casa para o trabalho? E muitas não têm dinheiro para comprar jornais e se informar a respeito das coisas. A vida é dura. Né? Então, ela não é um bloco de exigências tão pouco relevante assim. Numa sociedade cortada por diferenças, a participação ficará sempre restrito a certos núcleos, nichos, camadas de lideranças ou de pessoas que estão querendo passar da condição de cidadão para a condição de políticos
profissionais, vamos dizer assim. O segundo bloco, que é o seguramente muito difícil, é o mais importante. E eu acho que é aí que a coisa engasga. É o bloco da solicitação para que grupos e indivíduos saiam de si, ultrapassem o seu horizonte particular e admitam os outros. É uma solicitação que pede, assim, a superação do particularismo, do interesse particular. E aí nós temos um problema complicado, porque nós somos, na Terra, pessoas com interesses. É bobagem, ilusão achar que não é assim. Cada um de nós tem um lote de interesses, que são inclusive dinâmicos. Essa é a grande solicitação. E é seguramente a mais difícil de ser atendida. E é onde as comunidades freiam. É onde a crise se manifesta de maneira mais aguda. Quando a nossa forma de vida está nos roubando, como pessoas, a capacidade de pensar o futuro coletivo, eu vejo como essa tensão entre o interesse particular de cada um de nós, dos nossos grupos, das nossas associações, das nossas subcomunidades, né? Essa tensão entre os interesses particulares e o interesse comum pende contra o interesse comum. Porque o interesse comum, ele depende dessa possibilidade de projetar um futuro coletivo. Se isso está momentaneamente, espero, neutralizado ou dificultado na vida atual, nós temos um problema com a fixação dos parâmetros para a afirmação do interesse comum. E nós ficamos vendo a política ser feita em função de interesses particulares. Sejam esses interesses os dos partidos, sejam os dos governantes, sejam os dos grupos que estão mais bem organizados na sociedade. Os que não estão organizados não conseguem vocalizar os seus interesses e, portanto, acabam sendo sistematicamente prejudicados. Para mim, essa ideia da política, diálogo, argumentação, persuasão, é um antídoto. Sabendo fazer uso dele, nós temos mais chances para, no mínimo, acuar o poder e os interesses particulares mais agressivos que acabam nos prejudicando de uma maneira ou de outra. Por que é que os humanos têm problemas com política? Sem a política, até hoje, eles não sabem resolver as suas questões, a não ser se matando uns aos outros, né? Sem a política, sobra a guerra. A guerra é a continuação da política, por outros meios. Certo? Então, os humanos precisam da política. Mas eles se indispõem com a política. Por quê? Existem várias respostas. A resposta clássica é a resposta que explora a existência de uma distinção ética entre cidadãos e políticos. Ou seja, como se os políticos tivessem uma ética distinta da ética do cidadão comum. Quando eu estou falando em ética, eu não estou falando em moral, não estou falando em certo e errado, mas sim em um modo de conceber a vida e de conceber a convivência, né? Regras, limites, fronteiras, procedimentos, né? Vocabulário, intenções, transparência, coisas assim. Então, a distinção ética, ela supõe, por exemplo, que os políticos estão autorizados pela natureza da política a fazer coisas que os cidadãos comuns não aceitam. Como, por exemplo, mentir. Certo? Nós podemos até mentir. Aliás, todos mentem.
sobretudo no amor. Mas não só. Nós mentimos para os filhos, por exemplo, de maneira contumaz. Mas os políticos, eles mentem por dever de ofício. O estatuto dos políticos prevê a mentira. Por exemplo, a dissimulação, a simulação. A mãe de sua senhoria não presta, aquele discurso. É uma simulação, um teatro, uma coisa ali. E o cidadão comum não admite isso. Ele pode até achar engraçado, mas ele não faz isso. Ele não gosta, acha isso errado. Em certa medida, eu acho que a base da tensão é essa. O político pode enganar o seu adversário. Né? O político e os jogadores de futebol, porque os jogadores de futebol também podem. Tanto que eu costumo muito dizer que futebol é uma operação política por excelência. Porque tem tática, estratégia, enganação, dissimulação, teatro, tem tudo. Esporte, a política é uma coisa agonística, como dizem os italianos. Competição pela vida, né? Paixão, interesse. As armas que se usam ali não são necessariamente as mesmas que nós usamos. E não são esses políticos, são todos os políticos. Em todos os sistemas políticos até hoje existiram serviços de informação que não podem ser ditas à população por um certo tipo de exigência do ato político. Né? E foram vários, tem vários episódios de políticos que falam o contrário do que está para acontecer. Vocês lembram quando tinham os pacotes econômicos? Os caras vinham na véspera do pacote dizer que não iria ter pacote. Uma hora depois tinha o pacote. Né? Por quê? Porque se eles avisassem que tirei o pacote, a política, nova política econômica, as pessoas iriam se movimentar, tentar se defender, tentar tirar vantagem. Os grandes investidores poderiam ganhar muito com isso. E muitos ganharam, porque obtiveram informações confidenciais. Os políticos acabam, muito provavelmente, sem plena intenção da parte deles, por criar um nicho diferente dentro da sociedade. Um grupo especializado, é essa a palavra, em manipular o poder. Melhor do que manipular, em manusear o poder e os seus recursos. Poderão manipulá-lo, né? Mas o que eles fazem, e para isso nós os escolhemos, os elegemos, é manusear recursos de poder para produzir vida coletiva de melhor qualidade. Né? Quando não conseguem fazer isso, a política se torna uma câmara de gás impossível de respirar. Né? Ela passa a incomodar, ela passa a nos sufocar, a nos roubar o futuro. Existem na política dois grandes ciclos, que podem se suceder e eventualmente se misturar. Um ciclo eu costumo chamar de ciclo mágico, no qual há um amálgama entre cidadãos e políticos. Eles se completam. Eles se completam, se referenciam. É como se nesse amálgama eles aderissem a determinados pactos éticos e políticos comuns, magnéticos o suficiente para amarrar todo mundo, para prender todo mundo. Né? Nós tivemos, por exemplo, para ficar no Brasil, um momento mágico desse que foi o curto ciclo da redemocratização ativa entre 82 e 88, digamos assim. Foi um momento mágico, né, que estava-se ali celebrando o fim de uma ditadura, né, estava-se iniciando a reconstitucionalização do país. Foi o primeiro momento em que se tentou fazer um ataque mais organizado à inflação. Então, ali, o que não significou, quem viveu aqueles anos saberá disso, né, que todos aplaudiam os políticos. Não, mas havia, no mínimo, e é essa a ideia do ciclo mágico, um eixo mobilizando as pessoas. Existem outros ciclos que eu gosto de chamar de ciclos trágicos, em que há um divórcio entre cidadãos e políticos.
como se eles andassem de costas um para os outros. Como se, porque nunca estão inteiramente de costas. Mas poderia ser a imagem que eu criei aqui. Quer dizer, as coisas vão por um lado e a vida segue. As coisas da política vão por um lado e a vida segue por outro. As pessoas não estão propriamente preocupadas, a não ser de uma maneira folhetinesca. Por exemplo, você vai olhar as páginas de política da mesma maneira que você olha as páginas policiais. Saber quem foi preso, quem foi denunciado, quem roubou, quem matou. Não é um pouco isso que fica? No Mensalão não era isso? O chamado escândalo do Mensalão é o nome dado a uma das maiores crises políticas sofridas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um esquema de corrupção de parlamentares com o uso do dinheiro público, escândalo denunciado em 2005. A gente ligava a televisão às 7 da manhã, eu pelo menos fiz isso nos dias quentes do período, e desligava na hora de dormir, para ver quem era desancado em público, como era o julgamento, e quem era o bandido, se era inocente, se era culpado. As pessoas choravam na televisão. Vocês lembram? O que era aquilo lá? Uma tragédia, o início de uma tragédia ou o ponto alto de uma tragédia, né? Em que a população e os próprios políticos preferiam dispensar as armas típicas da política e adotar as armas da justiça, as armas dos tribunais. Então vamos colocar a política, levar a política às barras dos tribunais. E, se for o caso, à prisão. Né? Então vamos prender os políticos. Pronto. É simples, eles não estão fazendo direito, vamos julgá-los, o superior tribunal julga e tal. E se não é o superior tribunal, são as comissões internas que fazem uma espécie de cacuete do tribunal. Então vai a comissão de inquérito. Mas isso não é política. A política é o debate. A política é o corpo a corpo com a população. Se o Senado, a Câmara, seja lá o órgão que for, se fecha nele mesmo e passa a avaliar os seus integrantes pela ótica da inocência ou da culpa, acaba a política. Nós vivemos num grande tribunal em que todos estão julgando todos simultaneamente, o tempo todo. Né? Então, essa é uma coisa que se discute muito isso hoje. A tribunalização da política ou a judicialização da política. Né? A política sendo engolida ou chamando os tribunais, o poder judiciário, por não ser capaz, a política, de resolver as suas questões em campo aberto, no debate público democrático. Nós vivemos hoje num momento trágico, num ciclo trágico, que é trágico, que seria trágico, mesmo que ninguém estivesse fazendo nada errado. E tem muita gente fazendo coisas erradas. É trágico por uma série de características que estão plantadas na própria vida que a gente leva. É como se eu estivesse querendo dizer, mas é evidente que isso é uma tese para a gente discutir aqui, que o modo como nós vivemos não comporta, não tem como assimilar a política tal como está estabelecida. Nós estamos hoje num momento em que a política como problema se agudizou. O problema da política se tornou mais forte. Ele deixou de ser um incômodo, um mal-estar passageiro, né, tradicional, e se converteu numa repulsa. A minha hipótese é que isso está acontecendo, em parte, porque as instituições políticas não estão sendo capazes de gerar dentro dela um pacto ético suficientemente forte para padronizar as suas condutas, e, em parte, porque a sociedade, o modo de vida que nós estamos iniciando agora, nos últimos anos, não está nos ajudando a manter a perspectiva do futuro, que é básica para que a política possa funcionar bem e, digamos assim, agradar e cumprir uma função positiva na vida das sociedades.
O futuro que importa para as sociedades é um futuro pensado em termos coletivos. O que nós queremos ser como coletividade daqui a X décadas, né? Então, essa discussão sobre o futuro da política poderia começar de uma maneira até bastante interessante com uma discussão sobre a questão do futuro na política. Por exemplo, nós podemos fazer uma classificação de tipo dicotômica, 2 tipos, de projeções a respeito do futuro. Uma que a gente costuma chamar de utopia e outra que a gente costuma chamar de distopia. As utopias são fantasias a respeito do futuro de sinal positivo. O futuro é melhor do que o presente. As distopias são o contrário, são fantasias negativas a respeito do futuro. Se eu tenho a utopia e a distopia como tipos de fabulação a respeito do futuro, um positivo, outro negativo, eu também posso dizer que eu não tenho só isso. Quando eu penso o futuro dentro da política. Eu tenho também uma outra coisa que tem muito mais a cara do nosso tempo, que é uma espécie de presentificação do futuro. Quer dizer, o futuro e o presente não se distinguem mais. Eu consigo distinguir o passado, né? Fala assim, eu não quero ir para trás, mas como eu não sei o que eu quero na frente, eu simplesmente estendo o presente. Isso não é necessariamente um processo consciente. Não é? As pessoas não param, ficam pensando nisso. Isso acaba acontecendo, né? Elas fazem um prolongamento indeterminado do presente. Aí fica um presente que não termina nunca. Vai ser sempre assim, né? Ou então, que vai se modificando menos em função da vontade das pessoas do que da força de determinados vetores, como, por exemplo, a tecnologia. A política, ela é uma expressão da sociedade. Não existe uma política com P maiúsculo, abstrata. Quer dizer, existe, mas isso é dos manuais de filosofia, né? O que tem uma grande importância. Mas a política, como coisa que nos interessa discutir, ela é sempre matrizada, balizada pela sociedade que a gente vive, né? Então, a pergunta que valeria a pena a gente fazer seria o seguinte: se eu estou incomodado ou com receio de que a política não tenha futuro, né, e que ela sempre vai ser essa coisa aborrecida que nós temos aí, mais destinada a fazer o mal do que a fazer o bem, então eu começo a ficar correndo risco de admitir que a sociedade também não tem futuro. Ou será que nós poderíamos imaginar uma sociedade sem política? Não, não dá para imaginar uma sociedade sem política. Nem sem política como cidadania, como discussão das pessoas, nem sem política como um sistema destinado a fazer leis e a administrar o poder. Não dá. Eu poderia fazer a pergunta assim: porém, dá para imaginar uma sociedade que seja capaz de produzir uma política depurada, uma política de boa qualidade, né? Aí a minha resposta seria positiva. Dá. E dá não apenas de modo literário, ou seja, escrevendo a esse respeito. Dá para imaginar isso na prática, né? Uma sociedade, digamos assim, que tenha uma estrutura social mais equilibrada, ela tem mais chances de produzir uma boa política do que uma sociedade fracionada por abismos sociais infames, que tem uma parte enorme da sua população vivendo na miséria. Quer dizer, uma sociedade dessa, que eu estou falando do Brasil, não estou inventando nenhuma, o Brasil é assim, uma sociedade dessa tem dificuldades de fazer uma política depurada. Por quê? Porque ela na verdade, parece ser uma composição de duas sociedades, a dos incluídos e a dos excluídos, né? E isso cria um ruído, um atrito, que reverbera no sistema político.
Por exemplo, você passa a ter políticos que se alimentam da miséria da parte miserável da população. Muitos, quase todos os oligarcas que nós temos no Brasil se alimentam disso, ou que se alimentam da mediocridade das pessoas. Mediocridade no sentido rigoroso. Estou falando de gente idiota. Mediocridade, aquela pessoa média, que não tem nada, que pode acreditar em qualquer coisa, que não tem uma opinião muito forte. Uma sociedade, vamos dizer assim, de base mais igualitária, não precisa ser uma sociedade socialista. Até porque a possibilidade de uma maior igualdade não é sinônimo de socialismo. Sinônimo de socialismo é o fim da desigualdade radical. Você aumentar a igualdade, o capitalismo fez em vários países do mundo. Tem países que são hipercapitalistas e pouco desiguais. São vários, os desenvolvidos são assim. Isso é um critério de desenvolvimento, a pouca desigualdade social. Então, se você tem países desse tipo, é provável que você tem condições lógicas de vinculá-los a uma ideia de política, a uma configuração política de melhor qualidade. Porque ali você não vai ter essas massas marginais servindo de alimento para maldade na política. E maldade, estou falando entre muitas aspas, porque tem muita gente de bom coração que também manipula as massas pobres. Isso não são só os oligarcas. Tem muita gente que usa, que, por exemplo, quando a gente entra no campo das políticas públicas, a gente tem uma divisão famosíssima, que sempre aparece quando se discute isso, que é a discussão entre políticas assistenciais e políticas de cidadania. Então, quem faz e defende as políticas assistenciais não está necessariamente trabalhando para impulsionar a passagem daquela massa assistida para um patamar de cidadania superior. Até mesmo, muitas vezes, essas massas assistidas servem de base eleitoral para essas pessoas. Então, se um belo dia elas deixarem de ser assistidas e se tornarem autônomas, aquela base eleitoral desaparece. Eu aposto na possibilidade do futuro da política. Eu acho que a política pode sim incorporar uma taxa de virtude republicana suficiente para ela seguir em frente, voltar a dialogar com a sociedade, que é o grande problema da política hoje, e voltar a prestar serviços positivos para a sociedade. Eu acho que o futuro da política é esse. Agora, uma boa dose de criatividade seguramente vai ajudar. Nós vamos ter que inventar outras maneiras de fazer política. De repente, as maneiras que nós usamos não estão sendo adequadas. De repente, não é esse tipo de partido que nós precisamos ter para poder fazer política. Talvez os partidos devam ser mais virtuais do que reais, já que nós vivemos de uma maneira digital, cada vez mais digital. E fora aquela velha tese iluminista, que se eu preciso, para ter políticos virtuosos, de cidadãos virtuosos, eu só posso produzir cidadãos virtuosos pela educação. Não tem outro caminho. Acreditamos saber que existe uma saída, mas não sabemos onde está. Não havendo ninguém do lado de fora que nos possa indicá-la, devemos procurá-la por nós mesmos. O que o labirinto ensina não é onde está a saída, mas quais são os caminhos que não levam a lugar algum.
Invenção do contemporâneo. Apoio CPFL. Muito mais que...